Tarde, pessoal. Gente, mas que sol é esse? Acho que já são 4 horas da tarde, ou mais um pouquinho, não são 5 horas não. Eu não olhei não, eu acabei de lavar a cozinha, acabei de limpar o fogão, gente. Tem que agradecer a Deus que tem um fogão, né? Tem que agradecer a Deus que tem uma cozinha, né? Um tetinho aí. E vamos que vamos, porque o sol aqui, Deus caprichou nele hoje. E claro que eu não poderia deixar de vir aqui perguntar pra você como é que você está. Alguém te magoou? Alguém deixou você triste? Você tá dodói? Você tá no hospital? Saiba que uma vez o Valtinho falou comigo assim: Luciana, sabe qual que é o segredo para você melhorar logo? É papar direito. É comer coisas, não é hambúrguer, pizza, não, entendeu? Comer legumes, frutas, arroz, carne, ficar forte para a imunidade ficar forte. Quando a minha filha estava internada, ela ficou internada com Zika vírus. Ah, não, dengue hemorrágica. Ela teve que ficar uma semana no hospital, gente. Eu tava com dengue, ela tava com dengue hemorrágica, o pai dela com dengue. A mãe, graças a Deus, louvado seja o Senhor, não pegou na mãe. Eu acho que é porque a mãe fica o tempo todo com ventilador nela, então eu acho que não foi nela. Eu tive que ficar uma semana lá no hospital. Gente, que coisa ruim. Mas quando precisa a gente tem que ficar, né? Eu ficava das 6 horas da manhã até as 8, 7 horas da noite. Aí o pai dela ia para dormir, ficava até 6 horas da manhã. Na verdade, ele não dormia, né, gente? Porque você sentada não consegue dormir, né? E aí, porque não tem cama para pessoa que fica lá, não. Tem uma cadeira. Você fica numa cadeira. E logo no quarto que ela tava, tinha uma cadeira quebrada. E a minha filha querendo vir embora, porque eu nunca vi uma pessoa assim, difícil de aguentar as coisas, é. Aí, e eu, gente, eu saio assim, conversando com todo mundo, batendo papo com todo mundo, para ver se o tempo passava e se ela melhorava. Aí a minha vizinha da frente falou assim, ó, a imunidade dela tem que ficar alta. E se a imunidade dela ficar alta, a dengue vai passar mais rápido. Aí ela falou assim, faz o seguinte, você manda pegar um pote de vidro, colocar melado de cana, lá na roça encontra muito melado de cana, às vezes assim, num armarinho municipal, na roça, ou até na cidade mesmo, mercado municipal, você encontra melado de cana, beterraba, melado de cana, beterraba, melado de cana e beterraba, aí você dá de jejum uma colherada para ela, menina, a imunidade dela foi subindo, e eu fui mandando fazer carne moída, que ela gosta muito de carne moída, com arroz, com feijão, comendo. E o Valtinho falou, o segredo é você se alimentar bem. E outro segredo é não ficar triste, é você ficar alegre, é você bater papo, é você escutar conversa, é você não deixar se esmorecer. Então, por isso, hoje, você pode levar o seu celular para o hospital, você pode levar o seu notebook para o hospital, você pode ver alguém pela câmera, você pode ver um filme legal de fé, você pode bater papo com a pessoa no hospital, que o tempo vai passando, você pode até ver a pessoa, ver a sua família, e você pode saber que o tempo está passando, né? O tempo passa rápido, né? Eu espero em Deus que eu não precise ficar com a mãe no hospital por causa para tomar antibiótico, né? Vamos ver o que o médico vai dizer aí na quarta-feira, que eu vou levar ela no médico. Mas se for necessário, eu vou ter que ficar lá. Se eu ficar sumida daqui, gente, aí é porque eu vou ter que ficar lá com ela. Por quê? Porque eu não vou ter uma internet boa, porque eu tenho plano, não. Eu vou ter que colocar 15 reais, entendeu? E se eu for colocar se eu for colocar aqui 15 reais, 20 reais todo dia, vai me acabar comigo. Não tem condição. O brechó não vende isso aí. Então, 15 reais por dia, 20 reais por dia, e não dá para ainda colocar o vídeo para vocês. Aí vou ler a Bíblia, vou ler alguma coisa lá, entendeu? Mas não vou poder colocar para vocês o vídeo para a gente estudar a palavra de Deus. Então vamos orar aí para que ele dê um antibiótico para ela ficar em casa em nome de Jesus, que ela já está curada para a glória de Deus. Amanhã dia terça-feira, amanhã, na quarta-feira de manhã eu vou colher outra urina dela para mandar para o laboratório para confirmar, para ver se essa bactéria mesmo ou se não foi na hora de colher que deu errado. E senão, se eu ficar sumida é porque eu tive que ficar no hospital com a mãe e lá não tenho internet. Lá eu não tenho internet, gente.
Então, assim, se eu tiver internet, vai ser de R$ 20 para mim só conversar com alguém, tipo assim, sabe? Não é para ver filme, nada disso. Senão eu li a Bíblia e a gente ia estudar mais a Bíblia, né? Ia ser bom demais. Mas só que aí gasta muito, né? Muito dinheiro, então não pode. E vamos ver o céu. E se você tá triste porque alguém te xingou, alguém falou mal de você, o seu vizinho falou mal de você, a sua família falou mal de você, quero dizer uma coisa, sua família, seu vizinho, seu melhor amigo, seu filho, seu pai, seu tudo, é Deus. É Ele que nos preenche, é Ele que nos dá vida, é Ele que nós temos o quê? Coragem de enfrentar o amanhã, porque nós sabemos que quando nós cultuamos Ele, que quando nós oramos a Ele, quando pedimos socorro a Ele, Ele é um ser sobrenatural, é um ser que forças sobrenaturais vêm dele. Vem dele. O ser humano não tem força sobrenatural. O ser humano não tem poder de nos curar. O ser humano não tem poder de fazer parar de chover. O ser humano não tem poder de fazer chover. O ser humano não tem poder de fazer esse céu. O ser humano não tem poder de fazer as nuvens. O ser humano não tem poder de fazer... Olha o calorão que eu senti, gente. Olha como que eu estou. Ó como que eu estou. O ser humano não tem poder de falar assim, não, eu quero que fica fresco agora. Eu quero só no ar-condicionado, 18 graus, 17 graus. Gente, o ser humano não tem poder disso. Nós estamos cultuando um Deus que tem poder de cura, que tem poder de... A gente pede perdão em nome de Jesus, Ele nos perdoa. Deus, Ele quebra toda maldição hereditária, maldição em palavra, obra de feitiçaria, olhar de inveja, palavra de inveja. Tudo Ele quebra e desfaz para nunca mais voltar. E que no ano de 2024, 2025, cada segundo, cada minuto, cada hora é abençoado por Deus, é muita vitória na nossa vida, é cura na nossa vida, em nome de Jesus. Nós somos cheios de energia, cheios de paz, cheios de vida. Nossos órgãos são todos maravilhosos, em nome de Jesus. Jesus restitui a nossa saúde todos os dias. Nós temos muita energia, muita saúde, muita paz, muita alegria, muitos momentos alegres, porque nós temos Jesus, nossa alma, e o nosso foco é na eternidade. O nosso foco é na eternidade, não é aqui na terra, é na eternidade. É depois, gente, porque isso aqui tudo, ó, beleza física vai acabar, a sua Ferrari você vai deixar, sua mansão você vai deixar tudo por aí. Nós vamos deixar isso tudo por aí. Mas... o que conta, gente, eu vou contar sobre essa piscina aqui, ó, tá vendo? Essa piscina aqui é uma piscininha pequena, tá vendo que ela tá toda suja por dentro, né? A minha filha tinha 6 anos, eu acho, eu não me lembro bem, mas era uma criança. Ela queria ir pra piscina e eu trabalhava demais. Eu trabalhei numa empresa por 23 anos, empresa de móveis e eletrodomésticos, por 23 anos. E lá eu namorei com outras pessoas, lá eu noivei com outras pessoas, lá eu noivei com o pai da minha filha, lá eu casei com o pai da minha filha, lá eu tive a minha filha, lá minha filha foi crescendo. E foi em 2012 eles me demitiram. Mas em 2000, e quando a minha filha tinha acho que 6 anos de idade, ou 7, não sei muito bem, minha filha sempre foi pequena, eu sou uma mini pessoa, né? E a minha filha falou assim, eu queria... Os meus amigos vão no clube tomar banho de piscina. Eu não tenho uma piscina, eu queria ir no clube também. Mas como eu não tinha ninguém para levar no clube, eu tinha medo, porque já aconteceu várias vezes de pessoas ir para o clube, porque você sabe que a piscina do clube, ela é perigosa, né? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir seu avô, que é pedreiro, e vou pedir para ele fazer uma estrutura. Aí eu comprei levei ela no material de construção. Ela queria uma maior, que isso aqui, gente, é de fibra. Aí ela queria uma maior, só que eu fiquei com medo, porque eu não ia ficar em casa, ela ia ficar aqui sozinha em casa com as duas crianças. Aí eu falei, não, eu vou querer uma rasinha, uma coisa assim, para ela entrar, para ela assim, brincar na água. Aí meu sogro veio, fez aqui, colocou aqui direitinho, tá aqui, desde que ela tinha, acho que 7 anos, 6 anos de idade. Gente, se eu te falar que eu tomei banho nessa coisa aqui umas 3 vezes, porque para limpar essa troço, olha, fica o tempo todo sujo, porque vem lá do morro, vem uma terra vermelha, vem aqui para dentro, e assim, a água, qualquer coisinha, porque ela não precisa a água não sai direitinho ali embaixo, sabe? A água não sai toda,
porque senão poderia entrar lá, esfregar e tirar, só que a água não sai toda. Meu sogro fez de um jeito que não fez direito para sair a água, tinha que aumentar o buraco, sabe? Tinha que aumentar o buraco, porque o buraco ele é muito pouquinho. E aí, olha como que ela tá suja. Aí uma coisa que eu comprei, que na época eu acho que, não sei se foi R$ 800 ou R$ 900, eu comprei. Isso aqui, ó, eu ganhei, porque eu fiquei pedindo uma pessoa para me vender, que tinha lá na loja. Ela falou, não vou te vender não, pode pegar uma caixa. Foi com muito sacrifício, muita humilhação. Aí ele fez isso aqui, ó, degrau, tá vendo? Mas eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa que, sinceramente, pra mim ficar limpando isso, você acha que eu tenho tempo pra ficar limpando isso? Eu não tenho empregada doméstica. Agora, você que tem piscineiro, você que tem empregada doméstica pra lavar sua casa, uma pra fazer comida, você que tem, né, um jardineiro, aí tudo bem, meu amor, pode ter. Agora você que é sozinha, você que não tem ninguém, é mais um trabalho para você. E outra coisa, filho, é um foco da dengue, misericórdia, Jeová. É um foco horrível. Tanto que eu joguei uns negócios de cimento aqui, ó, para evitar, porque quando a água vem, para não ficar assim, para puxando, sabe? Para ir puxando uns papelão. Isso aqui é uns papelões que eu coloquei aqui dentro. Então eu não fico limpando não, gente. Eu não fico limpando não, porque é perca de tempo de vida. Vamos olhar o céu de Deus? Gente, agora fala pra mim. Fala a verdade, por gentileza. Você fala. Tem muita gente aí que você sabe que não acredita em Deus, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu acredito em Deus. Sabe aquela pessoa que fala com você, eu acredito em Deus? Só eu acredito em Deus. Mas só que não glorifica a Deus, não ora a Deus, não acredita que Deus pode nos punir, não acredita que Deus pode nos curar, não acredita que Deus pode mudar nossa vida, não acredita que Deus sabe todos os segundos, todos os minutos, todas as horas, tudo que vai acontecer, antes de acontecer, Deus sabe que vai acontecer nas nossas vidas. E aí quando olha para o céu, você pergunta assim, aqui, quem que você acha que fez esse céu aí, hein? Quem que você acha que fez esse céu aí? Porque, gente, olha, quando você olha para o céu, você sente uma paz tão grande. Nós sentimos uma paz de Deus. É como se Deus mandasse uma energia nessas nuvens aonde Ele mora para nós. É como se Ele estivesse falando assim, olha, eu estou aqui. Olha, eu existo. Olha para mim. Não fica triste, não. Peça para mim, ore todos os dias. Eu não vou fazer o milagre de um dia para o outro, mas eu vou fazer no tempo certo, no meu tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então é Ele que faz todo esse céu maravilhoso, todas as nuvens, todas as estrelas, o sol, faz chover, faz esfriar, faz gelo, né? Faz gelo, faz vulcão. Gente, Deus, Ele é dono de coisas que é possível comprar e coisas que são impossíveis de comprar. Então vamos glorificar este Deus, porque Ele é o dono da cura, Ele é o dono da alegria, Ele é o dono da vitória, Ele é o dono de todas as coisas. E Deus glorificar, Ele nunca vai deixar de ser Deus. Nunca, você pode até reclamar dele, mas Ele nunca vai deixar de ser Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele nunca vai deixar de ser Deus, gente. Ele nunca vai deixar de ser Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Por isso que eu gosto de mostrar para vocês esse céu, porque eu acredito que quando eu mostro esse céu, alguém aí está precisando olhar para o céu, está precisando olhar para o céu, está precisando olhar para esse céu, parar e falar, poxa, é verdade. Eu tô passando por isso, tô triste, eu tô amargurada, tô decepcionada, não pensei que fosse acontecer isso comigo, aconteceu. Mas quando você olha pro céu, ai, eu tô vendo umas nuvens tão bonitas, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Umas nuvens tão lindas, olha, quando você olha para este céu, você começa a reparar, poxa, eu tô tão triste, eu tô tão decepcionado. Ai, meu Deus, uma doença. Ai, eu tô doente, eu tô dodói, Deus não me cura. Deus vai curar em nome de Jesus e eu já te curou em nome de Jesus. Nós temos que falar coisas boas,
ter sentimentos bons, coloca um forrozinho aí, coloca um axé aí, comece a cantar, vai orar a Deus. Não é porque você está escutando uma música de axé, não é porque você está escutando uma música de forró, não é porque você está cantando forró que Deus olha o coração, Deus não olha o que você fica cantando, não, gente. Só no cantar para outros deuses, só no cultuar outros deuses. Mas olha que céu lindo, maravilhoso. Só não pode cultuar outro Deus, só não pode ficar aí ajoelhando diante de outros deuses, colocar velas, não pode consultar espírito de jeito nenhum. Deus não gosta também, nós vimos aí, não pode consultar espírito, nada disso. Temos que glorificar, exaltar a Deus e orar sem cessar. Ora, quando você estiver fazendo papá, comidinha, ore. Quando você estiver lavando roupa, ore. Imagina, eu oro fazendo comida, eu oro na hora que eu vou colocar o arroz na panela de arroz, eu oro. Eu oro quando eu tô lavando roupa, quando eu coloco a roupa do brechó e da minha roupa também, da roupa da mãe, de qualquer pessoa que eu pegar para lavar. Na verdade, eu só lavo a minha, da mãe mesmo e do brechó. Aí eu já abençoo, peço a Deus para repreender todo o mal, peço a Deus que a pessoa seja muito feliz em nome de Jesus. Quando eu tô fazendo comida, quando eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tô varrendo, quando eu tô capinando, quando eu tô arrumando o quintal, tudo isso eu vou orando e vou entregando os meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus. Eu até falo o nome deles completo. Para Deus, eu sei que Deus sabe quem é, mas às vezes eu posso ter amigo e não tô sabendo, né, gente? Então vamos orar para um amigo que a gente não sabe que é nosso amigo de verdade. Porque quem sabe disso aqui, gente, de sentimento é Deus. Deus fala que ele dá conforme o coração. Ele dá conforme com quem você é. Ele não está falando coração de carne, não, de sentimento, né? Ele fala que dá conforme o coração. E nós estamos aprendendo mais de Deus. E quanto mais a gente aprende, mais vontade tem de aprender. Então, assim, eu fico até pensando, gente, Deus abençoe em nome de Jesus. Ora aí pela vida da minha mãe, pela nossa vida aqui em casa. Ora assim, oração de longe, gente, com coração puro, com coração verdadeiro, para minha mãe não precisar ficar no hospital, porque eu vou sentir muita falta de orar junto com vocês, de estudar com vocês. Claro que enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou estar aqui conversando com vocês. Nós vamos estar analisando os sentimentos de Deus, analisando os sentimentos dos profetas. Então vamos assim, pedir a Deus, né? Força, pedir a Deus assim, que Ele possa curar, e ela já está curada em nome de Jesus, que essa casa é abençoada, sua casa é abençoada em nome de Jesus. Nós temos que proferir palavras positivas e não leva qualquer pessoa na sua casa, não, entendeu? Não pode levar qualquer pessoa. Às vezes você acha que a pessoa é sua amiga, não é sua amiga. Comece a perceber isso, hein? Nós estamos aqui, gente, no livro, no Antigo Testamento, Luciana, mas aonde que o Antigo Testamento, o padre nunca me contou, o pastor também, o presbítero também, nunca me contou onde está o Antigo Testamento. Olha, tá aqui, ó. Você abre a Bíblia, tá vendo? Bíblia Sagrada. Aí vai ser o primeiro livro, vai chamar Gênesis. Aqui fica o nome dos livros, ó, aqui em cima. Aqui você vai a história de cada pessoa, vai ter o nome das pessoas. Aqui é uma história, gente, é uma história. Para você ler um livro, né? É a Bíblia Sagrada, e não, a gente não pode tirar nada nem acrescentar nada, eu só acrescento o nome de Pai de Jesus para a gente saber que o Deus que a gente está conversando, está falando sobre Ele. Eu sei que talvez Deus pode até ficar chateado comigo, porque eu falo Deus, Pai de Jesus, para a gente saber que é dele que nós estamos aprendendo mais dele. Eu até peço perdão a Ele, em nome de Jesus, eu peço perdão a Ele, por estar falando o nome de Jesus aqui, para explicar que Ele é o Deus que nós estamos lendo aqui, Pai de Jesus. Não está escrito isso na minha Bíblia, não, gente. É porque quando eu falo Papai Jesus, é para você saber que o Deus que nós estamos aprendendo, dos sentimentos de Deus, é o Papai de Jesus. É o Deus do povo de Israel, que tirou o povo de Israel lá do Egito. Estavam sendo escravos lá. Por que Israel? Porque Jacó era pai de José. José tinha vários irmãos, né? Eles tinham muitas mulheres naquela época, né? Jacó tinha, e aí tinha José, que era o filho preferido dele, e os irmãos tinham inveja dele, ciúmes, né? Porque o pai gostava mais de José. E nisso José teve alguns sonhos que Deus deu para ele, e José foi contar esses sonhos para o pai e para os irmãos. Os irmãos começaram, tipo assim, ter mais ciúmes ainda. Aí quando José estava lá com as ovelhas no deserto, os irmãos de José falaram assim, esse José está se achando, né?
O meu pai gosta só deles, o nosso pai gosta só dele, é o filho preferido. Vamos exterminar José. Só que aí o irmão mais velho falou: não, não vamos não. Tinha um buraco, eles falaram assim: vamos jogar ele nesse buraco. Mas eles viram, esse irmão mais velho foi embora, deixou os outros lá com José. Eles falaram assim: não, vamos fazer o seguinte, está vindo um mercador de pessoas. Naquela época vendiam-se pessoas para ser escravo dos outros. Aí falou assim: tem um homem ali, vamos vender José. Venderam José, José foi parar no Egito. José foi para lá no Egito. Ele foi vendido lá no Egito pelo chefe do exército de Faraó, rei do Egito. E nisso aconteceu várias coisas que você já sabe aqui, que ele era muito íntegro diante de Deus e que a mulher do, né? Olha que gracinha, gente, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha a bênção de Deus, olha que coisinha mais linda. Olha que coisinha mais linda, gente. Assim, a obra de Deus é magnífica, né? A obra de Deus, você tá aqui falando de Deus e de repente a criatura de Deus que Deus fez, que não é o ser humano que fez, vem aqui, ó. Que gracinha, gente. Uma gracinha mesmo, tá aqui, ó. Tá ali, ó. É tão bom, né? Você, assim... Eu fico olhando os passarinhos. Você já ficou observando os passarinhos? Eu fico observando os passarinhos, gente. Aí eu fico assim, gente, que criatura linda, sabe? Você observa os dois brincando, os dois parece que tá brincando, parece que tá brigando, mas tá brincando. Parece que eles conversam. Eu fico perguntando, será que tipo de conversa que eles têm? Eu fico assim, imaginando. É muito bonito, é muito bonito. Agora vamos aqui, nós estamos no Antigo Testamento. Aqui fica o nome do livro, aonde tem o número maior é capítulo, aonde tem números pequenos chamam-se versículos, tá vendo? Ontem nós lemos o Esdras 9, né? Capítulo 9, no Antigo Testamento. Assim que essas coisas foram feitas, os príncipes se dirigiram a mim, Esdras, e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não separaram dos povos das terras ao redor e das suas práticas detestáveis, as práticas dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. O povo de Israel lhes tomaram algumas das filhas desse povo aí, jebuseus, cananeus, perizeus, amonita, moabita, egípcios, como esposas para eles mesmos e para os seus filhos. Agora eles e a descendência deles, que eram santas, se misturaram com os povos das terras ao redor, que cultuam outros deuses. Os príncipes e os subgovernadores foram os que mais praticaram essa infidelidade ao verdadeiro Deus. Assim que eu, Esdras, ouvi isso, rasguei a minha túnica e a minha capa, arranquei os cabelos da minha cabeça e arranquei pelos da minha barba, e me sentei, e profundamente abalado, fiquei profundamente abalado, disse Esdras. Então todos os que temiam, que tinham medo às palavras do verdadeiro Deus de Israel, se reuniram à volta de mim, Esdras, por causa da infidelidade do povo de Israel que tinha voltado do exílio. Eu, Esdras, fiquei sentado, profundamente abalado, até a oferta de cereais que tinha que fazer todos os dias do anoitecer, amanhecer e anoitecer. Quando chegou a hora da oferta de cereais do anoitecer, eu, Esdras, levantei-me do meu estado de humilhação, com a túnica e a capa rasgadas. Eu, Esdras, ajoelhei-me e estendi as mãos ao verdadeiro Deus, que é Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus exércitos, que é o meu Deus. E disse: ó meu Deus, eu me sinto envergonhado, eu, Esdras. Eu me sinto constrangido para levantar o rosto a ti, ó meu Deus, pois os nossos erros se multiplicaram sobre as nossas cabeças e a nossa culpa se acumulou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande e por causa dos nossos erros, nossos reis e os nossos sacerdotes, que são descendentes de Arão, temos sido entregues às mãos dos reis de outras terras, porque o Senhor está entregando. Sofrendo com a espada, porque o Senhor está fazendo a gente sofrer com a espada, porque, só nós estamos sendo infiéis ao Senhor. O Senhor está entregando nós ao cativeiro, ao saque, à vergonha, como se vê hoje, porque nós fomos maus, nossos antepassados foram maus,
Nós não cultuamos ao Senhor de verdade, de coração. Nós fizemos o que é detestável aos olhos do Senhor. Mas agora, por um momento, o verdadeiro Deus, Jeová Javé, o nosso Deus, mostrou-nos favor, permitindo que um restante sobrevivesse de Israel e dando-nos um lugar seguro no seu santuário, para fazer os nossos olhos brilhar, ó nosso Deus, e para nos reanimar um pouco na nossa escravidão. Pois, embora sejamos escravos, o nosso Deus não nos não nos abandonou mesmo quando estávamos escravos. Mas no seu amor leal por nós, o nosso Deus nos concedeu o favor dos reis da Pérsia, para nos reanimar, a fim de que se erguesse a casa do nosso verdadeiro Deus e se restaurasse as ruínas, e para nos dar uma muralha de pedras em Judá e Jerusalém. Mas agora, ó nosso Deus, depois de tudo isso, o que poderíamos dizer ao Senhor? Que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estão entrando para tomar posse dessa terra é uma terra impura, hein, gente? Por causa da impureza dos povos, das terras ao redor, por causa das suas práticas, que eles praticavam coisas detestáveis, eles a encheram de ponta a ponta com a sua impureza. Portanto, não dei as suas filhas, não dei os seus filhos em casamento para eles, nem aceita as filhas deles para casamento com seus filhos, e jamais busquem a paz e a prosperidade deles de jeito nenhum. Então vocês se tornarão fortes se vocês não fizerem isso. Comerão do que a terra tem de bom e tomarão posse da terra para os seus filhos para sempre. E depois de tudo que nos aconteceu por causa dos nossos atos malvados e da nossa grande culpa, disse Esdras, tu, ó nosso Deus, não agiste conosco conforme os nossos erros e permitiste que nós, povo de Israel, que aqui estamos, sobrevivêssemos. Será que violaremos novamente os teus mandamentos e formaremos alianças matrimoniais se casando com os povos que praticam essas coisas que é detestáveis ao Senhor? Será que não ficarias tão irado? Deus fica irado? No versículo 14 do capítulo 9 de Esdras, o Antigo Testamento, versículo 14, será que violaremos novamente os teus mandamentos e formaremos alianças matrimoniais com os povos que praticam essas coisas detestáveis? Será que não ficarias tão irado, Senhor, conosco, a ponto de nos destruir por completo, sem nos deixar restante nem sobrevivente do povo de Israel? Versículo 15, ó Jeová, Javé, Deus exército, Deus de Israel, tu és justo, pois sobrevivemos como restante até hoje. Aqui estamos diante de ti como culpados, pois por causa desse pecado é impossível ficar de pé diante de ti. Capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras estava orando ao verdadeiro Deus Pai de Jesus e fazendo confissão, chorando, prostrado diante da casa do verdadeiro Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças israelitas, se reuniu em volta de Esdras e o povo chorava muito. Versículo 1. E o povo chorava muito, o povo de Israel. Versículo 2. Em vista disso, um homem chamado Secanias, que era filho de um homem chamado Jeiel, dos filhos de um homem chamado Elão, disse a Esdras: Esdras, nós somos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos das terras ao redor. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel. Versículo 3. Agora, Esdras, façamos um pacto com o nosso Deus para mandar embora todas as esposas e os filhos das esposas, conforme a orientação do verdadeiro Deus, o Papai de Jesus, e dos que temem, que têm temor, que têm respeito, que têm medo ao mandamento do nosso Deus. Vamos agir de acordo com a lei dele.
Versículo 4. Levante-se, Esdras, pois essa questão é da sua responsabilidade. E nós vamos apoiá-lo, Esdras. Seja forte, Esdras, e haja. Vai agir, meu filho. Versículo 5. Então Esdras se levantou e fez o chefe dos sacerdotes, que eram descendentes do sangue de Arão, os levitas, que eram do sangue de Levi, e todo o Israel jurar que agiriam conforme o que havia sido dito. Assim, o povo de Israel fizeram o juramento. Versículo 6. Esdras se retirou então de diante da casa do verdadeiro Deus e foi à sala de Joanã. Joanã era filho de um homem chamado Eliacibe. Embora fosse para lá, Esdras não comeu pão, Esdras não bebeu água, em sinal de luto por causa da infidelidade do povo de Israel que tinha voltado do exílio. Versículo 7. Então fizeram uma proclamação em Judá e uma proclamação em Jerusalém, para que todos os que tinham voltado do exílio lá da Babilônia, presos lá, se reunissem em Jerusalém. Versículo 8. E segundo a decisão dos príncipes e decisão dos anciãos, quem não chegasse no prazo de 3 dias teria todos os bens confiscados e seria expulso da congregação do povo de Israel que tinha voltado do exílio lá da Babilônia. Versículo 9. Portanto, em 3 dias, isto é, no dia 20 do 9º mês, todos os homens de Judá, homens de Benjamim, se reuniram na cidade de Jerusalém. E todo o povo ficou sentado no pátio da casa do verdadeiro Deus, tremendo por causa daquela questão e por causa da forte chuva. Versículo 10. Então Esdras, o sacerdote, Esdras não era sacerdote não, então Esdras, o sacerdote, se levantou e lhes disse: vocês agiram de modo infiel, casando-se com mulheres estrangeiras, e assim aumentaram a culpa do povo de Israel. Versículo 11. Agora, confessem o seu erro ao verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos das terras ao redor e dessas esposas estrangeiras de vocês. Versículo 12. Em resposta, toda a congregação de Israel disse em voz bem alta: olha, Esdras e sacerdote, temos a obrigação de fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. Versículo 13. No entanto, há muita gente aqui. Estamos na estação das chuvas. Você não está vendo que está chovendo demais? Não é possível ficar do lado de fora com tanta chuva. E o assunto não será resolvido em 1 ou 2 dias, não, pois fomos muito rebeldes nessa questão. Versículo 14. Portanto, por favor, Esdras e sacerdote, deixe que os nossos príncipes representem a congregação inteira de Israel, e que todos os que estão nas nossas cidades, que tenham se casado com mulheres estrangeiras, se apresentem num dia determinado, junto com os anciãos, junto com os juízes de cada cidade dele, até fazermos recuar a ira ardente do nosso Deus. Olha, no versículo 14 do capítulo 10 de Esdras, olha mais o que Deus sente: ira ardente, versículo 14, capítulo 10, livro do Antigo Testamento chamado Esdras. Está escrito que Deus tem ira ardente. O que é ira ardente, gente? Fica muito nervoso, muito bravo. Que a ira ardente do nosso Deus, causada por essa questão, qual questão? De se casar com mulheres estrangeiras, das terras que Deus falou que não era para se casar, porque eles cultuavam deuses estrangeiros, coisas detestáveis, faziam coisas horrorosas que Deus abominava. Versículo 15. No entanto, Jonatã, que era filho de um homem chamado Azael, e Jazeaías, que era filho de Tiquivá,
se opuseram a isso. O que é se opor? É quando você não se opuseram. É quando você não, eu não vou fazer isso não. Você se opor, você não ter aquela posição, você falar, não, eu não vou fazer isso não concordo com isso não. Você se opor. E os levitas, que são descendentes, sangue de Levi, chamado Messulão e outro chamado Sabetai, os apoiaram, Jonatã e Azael e Jesaías, filho de Tiquivá. Versículo 16, mas os que tinham voltado do exílio, o povo de Israel que estava na Babilônia, lá preso, fizeram conforme combinado. E Esdras, e também os sacerdotes, os cabeças das casas paternas, todos designados por nome, cada um tinha o seu nome. Tem seu nome aqui? Pergunta o pastor se o seu nome está aqui. Pergunta para ele. Pede a ele para mostrar o seu nome aqui. Todos designados por nome. Se Deus quer designar você para alguma coisa, Ele vai mandar um profeta na sua casa falar seu nome, seu CPF, e você nunca viu essa pessoa. Essa pessoa vai saber da sua vida todinha, porque quem sabe da sua vida todinha é Deus. Então, Ele não pode pegar de uma coisa que tem aqui por nome, nome das pessoas aqui. Ele conversou com outras pessoas. As pessoas não estão mais aqui, estão dormindo, esperando a volta de Jesus. E as cabeças das casas paternas, todos designados por nome, reuniram-se à parte no primeiro do 10º mês para investigar o assunto. Versículo 17. E no primeiro dia do primeiro mês, gente, o calendário do povo de Israel é diferente do nosso, tá? E talvez tenha mudado ainda mais. Porque isso aqui, ó, essa palavra aqui vem de séculos e séculos e séculos e séculos. Terminaram de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Versículo 18. E descobriu-se que alguns dos filhos dos sacerdotes, que eram descendentes de Arão, tinham se casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e dos seus irmãos chamados Maséias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Versículo 19. Mas eles prometeram que mandariam suas esposas embora e que, por serem culpados, ofereceriam um carneiro do rebanho pela sua culpa para o verdadeiro Deus, Pai de Jesus. Versículo 20. Dos filhos de um homem chamado Imer, havia o filho dele um chamava Anani e o outro chamado Zebadias. Versículo 21. Dos filhos de um homem chamado Arim, ele tinha um filho chamado Maceias e um filho chamado Elias, um filho chamado Semaías, um filho chamado Jeiel e um filho chamado Zias. Versículo 22. E dos filhos de um homem chamado Passur, tinha um filho chamado Elionai, tinha um filho chamado Maceias, tinha um filho chamado Ismael, tinha um filho chamado Netanel, tinha um filho chamado Josabade e tinha um filho chamado Eleassar. Versículo 23. Dos filhos dos levitas, que é o descendente sangue de Levi, havia um homem chamado Josabade, outro chamado Simei e um outro chamado Quelaías, isto é, Quelita. Petaías, tinha também Judá e também tinha um outro chamado Eliezer. Versículo 24. Dos cantores levitas, tinha um homem chamado Eliasibe, e dos porteiros da casa do verdadeiro Deus, levita também, tinha um homem chamado Salum, um homem chamado Telém e um homem chamado Uri. Versículo 25. E dos israelitas, dos filhos de Paros, havia um homem chamado Ramias, havia um homem chamado Isias, havia um homem chamado Malquias, havia um homem chamado Miamim, havia um homem chamado Eleazar, havia um homem chamado Malquias, havia um homem chamado Benaia. Versículo 23. Dos filhos de um homem chamado Elão, havia um homem chamado Matanias, havia um homem chamado Zacarias, havia um homem chamado Jeiel, havia um homem chamado Abidi, havia um homem chamado Jeremote, havia um homem chamado Elias. Versículo 27. Dos filhos de um homem chamado Zatu, com Z, Zatu, havia um homem chamado Elionai, havia um homem chamado Eliasibe, havia um homem chamado Matanias,
havia um homem chamado Jeremote, havia um homem chamado Zabade, havia um homem chamado Aziza. Versículo 28, dos filhos de Bebai, havia um homem chamado Jeonã, havia um homem chamado Ananias, havia um homem chamado Zabai, e havia um homem chamado Atlai. Versículo 29, dos filhos de um homem chamado Bani, havia um homem chamado Messulão, havia um homem chamado Maluque, havia um homem chamado Daías, havia um homem chamado Jazube, havia um homem chamado Seal, havia um homem chamado Jeremote. Versículo 30, dos filhos de um homem chamado Paate Moabe, havia uma pessoa chamada Adna, havia uma pessoa chamada Quelau, havia uma pessoa chamada Benaia, havia um homem chamado Maceias, havia um homem chamado Matanias, havia um homem chamado Bezalel, havia um homem chamado Binui, havia um homem chamado Manassés. Versículo 31, dos filhos de Arim, Arim era um homem, havia um homem chamado Eliezer, havia um homem chamado Isias, e havia um homem chamado Malquias, havia um homem chamado Semaías, havia um homem chamado Simeão. Versículo 32, havia um homem chamado Benjamim, havia um homem chamado Maluque, havia um homem chamado Semarias. Versículo 33, dos filhos de um homem chamado Assum, havia um homem chamado Matenai. Matenai, meu filho, vem cá, por favor. Havia um homem chamado Matatá. Matatá, meu filho, vem cá, por favor. Havia um homem chamado Zabade. Zabade, filho. Elifelete. Olha, tinha um homem chamado Elifelete. Havia um homem chamado Jeremai. Havia um homem chamado Manassés. Havia um homem chamado Simei. Versículo 34. Dos filhos de homem chamado Bani, havia um homem chamado Madai. Havia um homem chamado Anrão. Mas Anrão não era pai de Arão, gente. Havia também um homem chamado El. Versículo 35. Havia um homem chamado Benaia. Havia um homem chamado Bedeias. Havia um homem chamado Quelui. Versículo 36. Havia um homem chamado Vanias. Havia um homem chamado Meremote. Havia um homem chamado Eliasibe. Versículo 37. Havia um homem chamado Matanias. Havia um homem chamado Matenai. E havia um homem chamado Jassu. Versículo 38. Dos filhos de Binui, havia um homem chamado Simei. Versículo 39. Havia um homem também chamado Selemias. Selemias, vem cá. Havia também um chamado Natã. Natã, meu filho. A Natã é bonito, né? Havia um homem chamado Adaías. Versículo 40. Havia um homem chamado Maquinadebai. Maquinadebai, faz favor. Havia um homem chamado Sassai. Sassai, filho, vem cá. Havia um homem chamado Sarai. Sarai, vem cá. Versículo 41. Havia um homem chamado Azarel. Havia um homem chamado Selemias. Havia um homem chamado Semarias. Versículo 42. Havia um homem chamado Salum. Salum, filho, vem cá. Eu tô falando isso aqui, gente, pra gente ver como é que fica a gente chamando o filho da gente desses nomes, tá? Havia um homem chamado Amarias. Amarias, filho, faz favor. Havia um homem chamado José. Versículo 43. E dos filhos de Nebo. Ô Nebo, vem cá, Nebo. Havia um homem chamado Jeiel. Havia um homem chamado Matitias. Ô Matitias, vem cá. Havia um homem chamado Zabade. Havia um homem chamado Zebina. Havia um homem chamado Jadai. Havia um homem chamado Joel. Havia um homem chamado Benaia. Versículo 44. Todos esses tinham tomado esposas estrangeiras, e eles mandaram embora as esposas deles, junto com os filhos que eles tiveram com elas. E acabou o livro de Esdras. E se for da vontade de Deus, nós começaremos Neemias amanhã, se eu estiver vivo, porque depende de Deus. Cada segundo, cada minuto, cada hora. Ai, meu Deus, eu tô dentro do olho. Muito quente, muito quente. Ainda mais que eternite, gente, nossa, esquenta demais. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a todos nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha, um ano de 2024, um ano de 2025 que há de vir, em nome de Jesus, abençoado, cheio de vitória, cheio de
de muita saúde, cheio de muita paz, cheio, que nossos celeiros sejam sempre cheios, sabe? Que nunca falte arroz, feijão, que nunca falte nada nos nossos celeiros, sabe? Que nós possamos vender o nosso e que multiplique o nosso dinheiro, mesmo que seja pouco, dê pra gente comer, dê pra gente pagar a energia, dê pra pagar a luz, dê pra pagar a internet, né? Devo pagar as nossas coisas em nome de Jesus. O que nós queremos não estar nessa terra, está na eternidade. Nosso foco é a eternidade. Então, por isso que nós estamos estudando de Deus, dos sentimentos de Deus, com quem ele falava, o que ele detestava, para a gente seguir como exemplo, gente. Ele estava falando com o povo de Israel, mas podemos seguir o exemplo, porque Deus estava conversando com o povo de Israel, mas devemos seguir o exemplo, não fazer, já que nós estamos cultuando a Ele, não é? Já que nós estamos cultuando ao Deus do povo de Israel, né? Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Então nós temos que aprender mais dele, que é o Pai de Jesus. E Deus abençoe nosso lar, nossa família, que nós tenhamos muita saúde, que nós tenhamos muita vitória, que nós tenhamos muita paz, que nunca falte nada nos nossos celeiros, em nome de Jesus, no ano de 2024, no ano de 2025, no ano de 2026, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos orar por cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada ano. Já vamos orar pelos anos que vão vir aí em nome de Jesus. Para a glória de Deus, nós o glorificamos, nós exaltamos e nós nos humilhamos diante dele. Amém, igreja? Amém, igreja.